Francine, quanto você cobra no seu atendimento domiciliar? Isso é uma dúvida que sempre mandam pra mim, Fran, quanto que você cobra? Como que você faz pra cobrar? Eu fico perdida. Gente, eu vou falar a forma que eu trabalho, tá? Isso não quer dizer que você tem que aplicar pra você. Nós temos ali um referencial brasileiro de valores que nós devemos cobrar na consulta domiciliar, né? Nos procedimentos que a gente vai executar nesse paciente. Então, existem algumas regras que a gente precisa seguir. O valor que eu tenho cobrado para os meus pacientes domiciliares, eu sempre incluo a minha despesa com o meu combustível, né? Se eu vou de carro, eu faço o cálculo de quantos quilômetros dá da casa desse paciente até a minha casa, então isso eu incluo na sessão de fisioterapia. E além disso, eu vejo mais ou menos o tempo que eu vou ficar com esse paciente. Então, vou colocar aqui um exemplo. A família me chama, então, Francine, nós estamos com o meu pai desse jeito, tal, ele tem um quadro de Alzheimer, nós vamos precisar agora de fisioterapia a longo prazo para ele, né? A gente vai precisar aí de sessões 3 vezes na semana, né? Claro que eu também vou ajudar a decidir isso, né? Mas às vezes a família ela já vem com essa coisa até por conta da condição financeira, né? Então, geralmente ela fala, eu quero 2 ou 3 vezes por semana. Então, a gente precisa avaliar e identificar se isso vai ser o necessário para ele mesmo. E tem o perfil de paciente, que é um paciente lá de pós-operatório de cirurgia ortopédica. Eu tô falando do que eu atendo. Esse paciente que ele vai ficar comigo mais tempo, eu costumo fazer valores mensais para essa família me pagar, né? Então, vamos supor que ele vai ficar lá fazendo fisioterapia comigo 3 vezes por semana, né? Então, eu faço um valor mensal de em torno de R$ 1.700, tá? Ah, por que isso, Francine? Esse é o valor mínimo que eu cobro para eu poder prestar esse serviço, tá? Aí, vamos supor que é lá o caso que eu falei para vocês do pós-operatório, né? Que é um paciente que a gente vai reabilitar e vai colocar ele no mundo de novo. Então, esse paciente, ele também vai precisar de 3 vezes por semana. Então, a quantidade de sessões de fisioterapia que eu vou fazer com ele por mês vai sair ali entre 1.900 e R$ 2.000, tá? Ai, Francine, mas esse valor talvez está fugindo um pouco da tabela. Isso é o que eu consigo cobrar no público que eu atendo e na cidade que eu atendo. Eu moro no interior de São Paulo, né? Mas quando eu morava em Cuiabá, os meus valores eram outros, eram bem maiores que esse. Então aqui, como as pessoas ainda não conhecem muito o meu trabalho, eu tô trabalhando nessa margem de valores, né? Então, assim, é o que eu falo pra vocês, né? Vai ser muito relativo a forma que vocês vão cobrar. A gente precisa seguir lá algumas regrinhas. Não tem como você cobrar menos que isso, né? Até porque a gente se desvaloriza, você não consegue prestar um serviço de qualidade. Então, esse é o básico aí que eu cobro, né, com os meus pacientes, e a gente tem que levar em consideração o tempo de estudo, tudo que você já investiu na sua carreira, pós-graduação, os equipamentos que vocês têm, né, a dedicação com o atendimento, então tudo isso conta, tá? Então é um breve vídeo aí, se fosse pra gente falar sobre tudo isso aqui demoraria horas e horas, né? Então eu tô falando um pouquinho aí da minha experiência, o que eu faço hoje no meu atendimento domiciliar.